Hoje é dia de podcast aqui na Singular e vai ser sempre direto ao ponto. E antes de falar mais sobre sua carreira, do nosso convidado aqui, a primeira pergunta: qual é a importância do posicionamento hoje para o advogado, Dr. José Vitor? Opa, e aí pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao podcast da Singular. E é um prazer estar aqui hoje com o Rodrigo, um mentor de várias áreas aí, né? A gente vê ele mentorando aí várias pessoas de várias áreas, inclusive eu estou junto aqui com ele há um tempo, alcançando grandes resultados desde que iniciei minha trajetória com ele. E para falar de posicionamento de advogados, ninguém melhor do que o Rodrigo aqui comigo, então vou trazer aquilo que eu aprendo com ele. Hoje em dia a gente sabe que as redes sociais são essenciais, né? Para a advocacia e para todas as áreas. E o advogado ele tem que estar nas redes sociais se posicionando. E qual que seria o posicionamento ideal para um advogado? Ele utilizar ali as suas redes sociais, utilizar ali aquilo que ele tem para comunicar aquilo que ele entrega para o público, para comunicar para as pessoas aquilo que ele faz, para trazer o valor para a marca pessoal dele. Então, o posicionamento para um advogado é isso, é ele utilizar aquilo ali para mostrar para as pessoas no geral que ele é uma pessoa séria, que ele é um advogado, que ele é uma pessoa que está ali para resolver o problema daquela pessoa. Então, esse é o posicionamento e é muito importante para gerar credibilidade, autoridade e valorizar a marca pessoal do advogado. Dr. José Vitor, fundador da Advogue, advogado criminal, e está aí liderando esse movimento, né? Você está empreendendo com os advogados, que hoje é difícil o advogado ser empreendedor, né? Ele tem muitos... como você sempre fala, na faculdade não ensina isso. Voltando no posicionamento, agora para a prática, o que mudou no seu negócio? O que mudou para o Dr. José Vitor quando você começou a se posicionar? O que você conseguiu explorar? O que aconteceu? Né? Você falou assim, agora eu estou me posicionando da forma estratégica. O que aconteceu de mudança mesmo na prática? Muda tudo, né? Porque, como você disse, a faculdade não ensina a gente a advogar, ensina a gente o direito. E existe uma cultura na advocacia que é de que o advogado é aquele profissional por vocação. E realmente pode ser. Só que se hoje o advogado querer viver apenas de vocação, querer viver assim, a advocacia por amor, ele não vai conseguir se manter por muito tempo, porque hoje o mercado ele exige do profissional esse empreendedorismo, exige dele esse posicionamento. E para mim mudou tudo, porque a partir do momento em que eu comecei a me posicionar no digital, que hoje é a grande vitrine do mundo, eu comecei a mostrar a minha autoridade, as pessoas começaram a ver o valor que a minha marca pessoal tem, e isso começou a abrir portas para mim, abrir oportunidades. Além de trazer grandes oportunidades, conseguiu valorizar, vamos dizer assim, meu passe, né? Porque a partir do momento em que você está bem posicionado, está demonstrando sua autoridade, você consegue cobrar mais caro e o cliente paga porque ele vê valor naquilo que ele está contratando. Então, fez toda a diferença para mim. Hoje, com certeza, o posicionamento foi um divisor de águas na minha carreira. Doutor, antes de trazer para outra área aqui, eu quero continuar falando nesse posicionamento, até porque isso aqui pode ser o tema do desafio de hoje, né? Você está lá, isso aqui pode ser até um corte para o desafio de hoje sobre posicionamento. Eu queria que você contasse daquele episódio onde uma pessoa te contratou, onde nem te conhecia, mas quando viu todos os seus canais de comunicação ali bem posicionados, fez uma entrada ali, um valor que não é qualquer um que faz sem conhecer o advogado. Eu queria que você contasse isso, se puder entrar em valor ou não, mas a importância disso, né, de como foi feita aquela negociação que o cara pagou 1/3 ali do valor no Pix, né? Exatamente, sim. Inclusive, aproveitar aqui agora o programa para fazer esse vídeo aqui e vamos postar esse vídeo hoje lá no desafio. Então, quem está no grupo aí do desafio, está recebendo esse vídeo, está sendo gravado nesse momento aqui no podcast, um comentário aqui exclusivo falando sobre isso, posicionamento nas redes sociais, que é o que a gente está falando. A gente tem que entender que a advocacia ela é uma profissão que ela tem a capacidade de resolver grandes problemas de pessoas. As pessoas têm problemas infinitos para resolverem e os advogados são quem tem a capacidade para resolver esses problemas. Então existe um valor muito grande na profissão do advogado. O advogado ele é muito valorizado por conta disso. Acontece que quando o advogado ele não tem o posicionamento, ele não se valoriza, o cliente acaba também não vendo valor nele. Então existe aquele cliente que quer pagar o mais barato para resolver de qualquer forma o problema e tem o cliente que ele quer pagar o melhor para resolver o problema dele. E quando eu digo melhor, não é necessariamente aquele que realmente tem a maior capacidade técnica. Às vezes é o que parece ser o melhor.
Então, o fato de você estar bem posicionado, você estar tendo uma postura ali no Instagram, na rede social, você está ali se mostrando como um advogado de sucesso, para o seu cliente, você é a melhor pessoa para resolver aquele problema. Mesmo se você não tiver a capacidade técnica de um outro advogado que às vezes sabe muito mais do que você, mas não está posicionado. Então, hoje, é aquilo que a gente fala, o mais conhecido sempre vai vencer o melhor, justamente por isso, que o posicionamento vai ser determinante. E eu tive um caso desse, que foi onde um cliente lá do Mato Grosso precisava resolver um problema muito sério, um problema que envolvia aí valores muito altos, e ele estava buscando um advogado para resolver esse problema dele. E eu aqui dentro de Goiânia, no estado de Goiás, fui procurado por ele através do meu posicionamento nas redes sociais, onde ele viu aquilo ali e sentiu uma segurança. Ele poderia ter procurado qualquer advogado da cidade dele, mas ele resolveu me procurar, justamente pelo meu posicionamento. E, como nós estamos num grupo fechado aqui com colegas, eu posso dizer, a gente recebeu de entrada no Pix, apenas conversando pelo cliente como pelo digital, sem nenhum tipo de contato pessoal, sem reunião, nada, o valor de R$20 mil à vista. Fizemos o contrato, encaminhamos para ele, ele pagou R$20 mil pela internet, sem conhecer pessoalmente, sem conversar pessoalmente. Sem indicação. Sem indicação, apenas através do posicionamento digital. Porque essa é a realidade hoje. Hoje, qualquer profissional, qualquer coisa que você for comprar, contratar, por mais que você receba uma indicação ou você veja em algum outro local, você vai no Instagram para ver se aquela pessoa realmente é real. E quando você bate o olho na pessoa, você vê o posicionamento dela, você já começa a ter uma percepção de valor. Às vezes você vai ver e falar, cara, esse cara é caro. Ele é caro pelo posicionamento dele. Às vezes não pelo conhecimento técnico da área, mas pelo posicionamento. Então o posicionamento ele é essencial para abrir oportunidades e para valorizar a sua marca pessoal e para você conseguir cobrar caro do seu cliente, porque ele vai entender o seu valor. Doutor, hoje você tem essa consciência, né? Não foi sempre de uns 4 anos, 5 anos para cá que você teve mais resultado quando você entendeu isso. Mas agora a pergunta que eu tenho é, por que mesmo os advogados sabendo disso, eles não fazem isso? É falta de estratégia? É falta de clareza? Ou é muita informação? Ou é medo de se expor? Por que você acha que a maioria dos advogados não buscam esse posicionamento? Eu acho que assim, como eu falei, a gente tem esse viés, a advocacia sempre teve esse viés de muita formalidade, muita tradição. E quando a internet começou aí o seu boom, vamos assim dizer, na pandemia para cá, as pessoas começaram a trazer conteúdos mais divertidos. E os advogados acompanharam, assim como outras áreas. Então, ficou muito comum a gente ver advogado fazendo dancinha, aqueles views onde as pessoas ficam colocando uma música divertida e apontando as frases. E isso aí gerou ali uma polarização muito grande, porque um grupo entendeu que aquilo ali era bacana, era interessante, era divertido, dava resultados. Já outro grupo entendeu que estava se banalizando a advocacia. Então, muita gente já nesse momento criou esse certo bloqueio, essa certa barreira de entrar no digital. Porque achou que, eu sou um advogado, eu não vou ficar blogueirando, não vou ficar na internet. Eu formei, passei 5 anos estudando, peguei meu AB para ficar blogueirando no Instagram. Então, muita gente tem essa visão. Acontece que não é assim que funciona. Não é assim que funciona. O digital, ele é muito importante e você pode utilizar o digital mesmo mantendo assim a formalidade, a tradicionalidade da advocacia. E outros também têm essa questão de estar perdido, cara. Não sabe o que fazer, não sabe o que falar, não sabe para onde vai. Eu falo só de um nicho, eu falo de 2 nichos, eu me posiciono para quem, qual que é meu público, o que eu devo falar. Então tem muitos colegas que estão perdidos porque o advogado ele não entende nada do digital, essa é a grande realidade. Ele não entende nada. Quem está estudando, está fazendo, está se posicionando, mas tem muitos, a grande maioria não entende. E essa falta de conhecimento acaba gerando um bloqueio, porque ele tenta de uma forma, não tem nenhum resultado, acha que não funciona, acha que vai dar errado e para. Então, esse, para mim, na minha visão, é a maior dificuldade do advogado, é isso, a falta de conhecimento, a falta de clareza do que realmente quer. Doutor, vai ter agora, vou até pedir aí nossa produção ali para fazer o corte depois disso, vai ter uma imersão que você está fazendo agora, que ajuda esses advogados a tanto a parte de posicionamento. Eu queria que você falasse um pouquinho da imersão para a gente entrar no assunto da iAdvogue. O que vai ter nessa imersão? Exatamente. Dia 27 agora de setembro, a gente vai fazer uma imersão online pelo Zoom, onde a gente vai sentar ali literalmente junto com os colegas reunidos
para a gente debater esses temas que são importantes. Marketing, tráfego pago, posicionamento, prospecção de clientes. A gente vai falar de tudo um pouco. Nós temos aí os profissionais, tenho você, o próprio Rodrigo, a gente tem gestor de tráfego. Então a gente vai trazer tudo isso voltado para a advocacia de forma muito prática. A gente não vai ficar ali só com teoria, só chovendo conteúdo, não. A gente vai mostrar na prática como que tudo isso funciona. Justamente para a gente conseguir trazer para esses colegas que não têm essa clareza, não sabem o que fazer, estão literalmente perdidos, trazer essa luz, esse conhecimento de por onde eu vou começar, o que eu vou fazer, qual nicho que eu vou escolher, para quem que eu vou falar, o que eu vou falar, como que eu vou prospectar, como que eu vou conseguir uma ação que vai me dar um honorário inicial. Então tudo isso a gente vai trazer nessa imersão no dia 27. O investimento é muito pequeno, a gente está no primeiro lote, R$ 97,00, um investimento irrisório pela qualidade do que ele vai ter ali na entrega e o network, né, que a gente vai ter um grupo de advogados realmente comprometidos com resultados para fazer isso ali. Então, quem realmente quer resultados, lá é o lugar. Lá com certeza vai conseguir isso. E aonde que busca esse acesso? Lá na minha bio, no Instagram, o link está lá, basta clicar no link, já vai direto para a página, e da página é só fazer a inscrição. Fez a inscrição, vai receber um convite, vai ficar salvo o cadastro lá e ele vai ter acesso já ao link para entrar no dia e vai ter também depois o conteúdo gravado para assistir sempre que precisar. Perfeito. Produção, gostaria que você anotasse esse tempo aí, que o corte de hoje vai para ir lá para o desafio. E agora, doutor, eu quero aprofundar com você sobre a iAdvogue. Você é o fundador da Escola de Advogados. Eu queria que você contasse um pouco da onde você teve essa ideia, por que você resolveu fazer isso, empreender, buscar algo ali. Você já vive da advocacia, já vivia da advocacia na época, já tinha grandes resultados. E falou, vou empreender no digital, vou trazer isso e ajudar outros colegas. O porquê você decidiu e contar um pouquinho dessa jornada sua. Sim, a iAdvogue surgiu justamente quando eu enxerguei essa necessidade que os colegas têm. A gente já tem aí mais de 2 anos e eu esse tempo todo tendo contatos com os advogados, principalmente com advogados que estão iniciando diariamente. E eu vejo que ainda hoje a dificuldade é muito grande para os advogados. Então, quando eu comecei, eu já tinha um tempo advogando, já estava ali estabilizado na advocacia, só que eu recebia muitos colegas para tirar dúvidas o tempo todo. Colegas com dificuldades nisso, naquilo. E eu sempre estava ajudando, até que eu decidi, falei, cara, vou criar um canal para eu poder ajudar os colegas, em geral, vou conseguir ajudar mais pessoas. Foi onde surgiu a iAdvogue. E aí a gente começou justamente para trazer esse auxílio para os colegas, para ajudar aí na parte técnica. E aí eu identifiquei que a parte técnica talvez fosse o menor problema. O problema maior estava aí na parte mesmo de empreendedorismo, a parte de prospecção de clientes, de marketing. E foi onde eu comecei a desenvolver alguns produtos. E também eu não tinha assim tanto conhecimento nessa parte de produto digital. Eu tinha conhecimento da parte da advocacia, né, de entregar o serviço jurídico. E foi onde eu acabei me unindo aqui com o Rodrigo, fazer aqui também sua propaganda, porque é justo, né, que o Rodrigo ele tem muitos méritos na iAdvogue, e foi onde eu me uni com ele e na nossa união a gente conseguiu potencializar os resultados. E quando eu digo potencializar os resultados, não só em nosso benefício, mas em benefício de todo mundo. Porque a gente conseguiu pegar aquilo que a gente tinha de conhecimento e entregar de uma forma mais clara para o maior número de pessoas. E hoje a iAdvogue, quem acompanha aí sabe que a gente ajuda diversos advogados. A gente tem um grupo aqui com mais de 100 advogados, onde já tem aí, acho que hoje é o dia 18 ou 19 dias que a gente está mandando conteúdos todo dia gratuitamente. Todo dia. Então, assim, a gente recebe feedbacks aqui diariamente, a gente está junto aqui, a gente acompanha de colegas falando, cara, aquele vídeo lá me ajudou nisso, naquilo. Então, assim, hoje a gente consegue entregar conteúdo para muita gente, consegue ajudar muita gente por conta disso, porque a gente entendeu isso. E é isso que eu quero falar com você, doutor. Hoje você tem uma expertise como advogado, mas assim como vários advogados também têm. Então eu sou o cara que sempre vou defender, explorar o máximo do seu conhecimento, o máximo do seu negócio. Certo? Então, partindo disso, você tem um conhecimento, já é expert no assunto. O que você dá de sugestão, assim, uma palavra mesmo para quem já tem o conhecimento e não explora todo ele? Porque, por exemplo,
Você vivia da advocacia, já tinha um escritório, enfim, tudo aquele rolê e resolveu empreender porque você já tem esse conhecimento. E eu vejo que os profissionais hoje não fazem isso. Você é um expert em outros nichos, atua, você é muito bom, mas você só fica naquilo. Qual é o recado que você dá para esses profissionais que têm um conhecimento que não está explorando ele ao máximo? A gente fala de lucro. O mesmo conhecimento que você tem pode te dar lucratividade em formatos diferentes. Qual é o recado que você dá para essa galera que ainda não explora o máximo do seu negócio, do seu conhecimento? Então, o que acontece? Hoje, todo mundo que ganha dinheiro, que prospera, é quem resolve o problema de alguém. Em qualquer área que seja, na advocacia, na medicina. O foco hoje é você resolver o problema de alguém. Você entregar a solução para o problema de alguém. E na advocacia, a base da advocacia, a essência da advocacia é essa. É resolver o problema de alguém. Só que as pessoas ficam naquela ideia de que a advocacia está saturada porque tem muitos advogados. Na realidade, a quantidade de advogados que tem não consegue atender 10% da quantidade de problemas que existem. Todos os dias as coisas estão acontecendo e as pessoas estão tendo problemas. Então, o que o advogado ele tem que ter em mente? Ele tem que ter uma percepção de entender o que está pegando, qual que é o problema que a pessoa está tendo. E não ficar focado ali naquela tradição da própria advocacia. Muitas vezes a gente fica olhando para nós mesmos, ao invés de ver as oportunidades. Ou seja, eu quero ser um advogado de família, porque eu gosto da área, minha vocação, tudo bem, não tem problema. Só que você tem que entender que não é sobre você. Qual que é o problema que a sociedade está vivendo hoje? Onde você pode pegar uma oportunidade e ir em cima dela. Hoje a gente tem advogados aí do direito digital, que pós-pandemia aí começaram a prosperar e hoje ganham muito dinheiro. A gente tem colegas aí que entraram no digital com a cara durante a pandemia e estão prosperando muito. Por quê? Porque entendeu qual que é ali o momento, a oportunidade do momento. Então, qual que é a minha sugestão? Não fica focado só em você, no que você gosta, no que você quer fazer. Isso é bom, é bom. É uma vocação, mas você tem que entender que a vocação não vai te fazer prosperar, não vai trazer seu sustento. Você precisa, além disso, ter esse feeling de entender as oportunidades. Qual que é o problema hoje que eu posso resolver? Onde está esse problema? Quem estão passando por esse problema? E trabalhar em cima disso. Advogado tem a capacidade de resolver qualquer tipo de problema. Então ele tem que ter essa percepção e buscar dedicar em cima disso. E aí é onde ele vai conseguir ter resultados. Produção, a gente ia fazer o corte lá, mas acredito que pode deixar esse episódio inteiro aí pra galera do desafio. Desafio, eu acho que ficou bacana mesmo. E agora a gente indo pra reta final aqui, direto ao ponto. Doutor, vamos falar dos desafios do advogado hoje. Posicionamento não é só sobre criar conteúdo. Exatamente. Posicionamento é levantar uma bandeira, posicionamento é como que você vende, como que você negocia, como que você entrega. Vamos falar sobre vendas. Porque o advogado tem receio de vender, de parecer que ele está vendendo, porque que ele não quer ser considerado um vendedor. Porque que ele tem dificuldades com o atendimento, com a experiência do cliente. Às vezes responde ali, não responde mais. Porque ele tem dificuldade em negociação, vendas como um todo. Como que você enxerga o cenário do advogado hoje que tem essa dificuldade? Esse é um grande desafio da grande maioria dos advogados. Por quê? Justamente pela falta de conhecimento. Isso aí, todas essas habilidades, elas estão além do direito. E o advogado hoje, infelizmente, ainda tem muito essa ideia de que ele tem que entender muito o direito, e realmente tem. Só que o entender o direito, ele é o pressuposto, ele é o básico. Você tem que entender que um advogado, isso aí é o mínimo que se espera dele. Então não é só essa habilidade que vai fazer ele prosperar. Não, eu sei muito de direito, eu conheço muito a minha área, tá? Mas isso aí é o mínimo que seu cliente quer. Para você ter sucesso, você tem que buscar outras habilidades fora dessa. A não ser que você queira, um advogado queira falar, não, eu quero trabalhar como associado no escritório, quero ganhar meu salário fixo, quero fazer só aquilo. Aí tudo bem, aí vai da vocação de cada um. Mas para você ter sucesso mesmo, você tem que ter outras habilidades, que justamente é essa. Ser empreendedor. O que é ser empreendedor? É você preocupar justamente com as vendas da empresa, porque tudo é venda. Essa palavra venda talvez tenha uma carga preconceituosa, né? Ah, não, mas sou advogado, eu não sou vendedor. O vendedor, ele é mal visto, né? Enquanto, na verdade, todo mundo é vendedor, você está vendendo seu serviço. Então, ele tem que preocupar com as vendas. Ah, estou fechando contrato? Não estou, então eu não estou vendendo. Alguma coisa está errada, eu preciso buscar ferramentas
para melhorar o comercial do meu escritório, para melhorar o meu comercial. O atendimento do cliente, hoje a classe da advocacia é muito mal vista em virtude disso. O advogado não dá retorno, não atende, não existe ali um pós-vendas. Porque ele entende, não, o cara é chato, o cara é enjoado. Eu sou a autoridade aqui da relação, eu que sou o dono do processo, eu que entendo, o cara não entende nada. Então ele não tem que ficar me perguntando do processo, ele tem que esperar. Tem muito desse ego também por parte do advogado, entendeu? Assim, não, o cara que precisa de mim, não eu preciso dele. Então isso aí é uma habilidade que falta muito. O medo de cobrar, principalmente para quem está começando, porque fica naquele receio, tá difícil pegar cliente. Eu peguei um cara aqui, se eu cobrar caro, ele vai sair e eu vou ficar sem nada. Então eu vou cobrar baratinho aqui, pelo menos para eu manter o contrato. Então tem esse medo, até pela falta de posicionamento, pela falta de autoridade. Então cobra barato e isso é um grande problema. E eu falo por experiência própria. Quando eu comecei, eu passei por isso. Você começa a cobrar barato, você acumula processo, acumula problemas, não consegue se dedicar em todos eles e chega um ponto ali que trava. E não faz dinheiro, né? E não faz dinheiro porque você está cobrando pouquinho. Você fechou um aqui agora, cobrou um pouquinho, amanhã você já gastou o dinheiro desse, tem que fazer outro para poder compensar, já gastou o dinheiro do outro. Quando você vê, você está com 10 processos, não tem mais dinheiro de nenhum e tem que ficar igual um doido para terminar todos e ainda ter que buscar outros para poder conseguir se manter. Então, cobrar barato, ele traz esse tipo de problema. Você vai ter problema com o cliente que vai reclamar, vai te encher o saco. Então, esse medo de precificar é um grande desafio para o advogado. Enfim, tudo isso que a gente falou são habilidades que o advogado não vai ter nunca na faculdade, porque a faculdade não é a faculdade de advocacia, é a faculdade de direito. E é para isso que a gente está aqui. É para isso que existem tantos cursos aí, tantos conteúdos na internet, para ajudar a conseguir pegar essas habilidades. Então são 2 pontos que a gente falou, a falta de posicionamento como um todo, a falta de habilidade em vendas, né? Ter esse sistema comercial. E para finalizar, uma dor que a gente ouve todos os dias, tráfego pago, onde as pessoas acham que é milagroso, que é só fazer que vai chegar a vários clientes, o alcance máximo de pessoas que ele de fato consegue, mas eu vejo que tem pessoas, principalmente os advogados, delargando essa função, contratando a agência, se frustrando e aí acabam desistindo, isso aqui não é para mim. O que você vê hoje em relação ao tráfego pago, tanto Google, Meta, o que está faltando para as pessoas pararem de se frustrar com os gestores de tráfego? Enfim, o que você pensa sobre esse assunto? O tráfego pago realmente ele é um grande problema justamente por isso. Porque todo mundo, a advocacia, como eu falei, o advogado não tem muito conhecimento digital. E eles enxergam o tráfego pago como uma fórmula mágica, literalmente. Enxerga assim, então eu vou pegar R$1.000, vou investir no tráfego pago e meu escritório vai bombar esse mês, vou fechar um monte de contrato. E nem sempre é assim que acontece, porque o tráfego pago nada mais é do que você pagar para a plataforma ali entregar seu conteúdo para as pessoas. Mesma coisa de um comercial na televisão. A empresa está pagando e o comercial está passando, muita gente está vendo. Só que se você não tem ali um posicionamento, você não tem uma estratégia, você não está em um conteúdo ali bem feito, 1 milhão de pessoas vai ver seu vídeo e ninguém vai te contratar. Então isso não vai adiantar nada, não vai te dar retorno nenhum. Então as pessoas pensam, não, eu vou fazer aqui, vou pegar, eu tenho isso aqui é caso comum aqui o tempo todo. O advogado pega, contrata uma agência e fala, não, a agência vai fazer meu tráfego agora. E aí passa um mês, cara, tô com a agência lá, gastei R$3.000 e não tive nenhum contrato até agora. Aí você vai ver se pegaram um bannerzinho falando de direito rural, outro falando de direito de família, outro falando de direito tributário, e colocou lá, o cara tem 50 mil visualizações e não teve nenhuma chamada no WhatsApp. Por quê? Porque isso não dá certo. Então, o que vai dar certo? Primeira coisa, você ter o conhecimento, qual a estratégia certa, qual que é o seu público certo, qual que é o tipo de conteúdo que você vai utilizar, qual que é a linguagem, qual que é o momento do seu cliente, o produto que você está vendendo, você tem que ter o conhecimento de tudo isso e estruturar tudo isso para você fazer o tráfego pago, seja Google, seja Meta. Porque aí você vai falar, cara, eu quero falar com um cara que está passando por um problema de saúde, então eu tenho que saber como que eu vou falar com ele, não adianta eu só pegar e mandar uma mensagem para ele, um banner para ele. Às vezes eu até atingo a pessoa, mas a minha comunicação não flui. Entendeu? A mesma coisa de eu assistir para televisão hoje e passar uma propaganda de cortador de grama. A plataforma fez a parte dela, entregou o conteúdo, mas para mim não faz sentido nenhum aquilo. Então ele não vai ter resultado comigo.
Então, primeira coisa que o advogado tem que ter antes de contratar uma agência, antes de fazer o tráfego pago, conhecimento. Buscar isso aqui que a gente está falando. Entender como que funciona, entender o jogo. Porque aí sim ele vai conseguir até confrontar o gestor de tráfego dele. Na hora que o cara falar alguma coisa para ele, ele vai falar, não, mas não é bem assim que você está falando, não. Você está fazendo errado. Porque hoje o advogado tem que aceitar o que o cara vai falar. Porque ele não entende. Então você vai ter que aceitar quem entende. Então acho que o principal hoje é conhecimento. Você tem conhecimento, com certeza você vai ter resultados. Você vai conseguir fazer o que precisa ser feito. Eu vejo você sempre falar que não é que você quer que os advogados façam na prática. Você quer que eles façam para validar, para aí sim delegar. Senão você está simplesmente delargando uma função que você nem tem, uma ferramenta que você nem entende como que funciona. Então, como que você vai questionar algo que você nem sabe se está certo, se está errado? E é isso que você defende. Primeiro você estuda, entende, valida, para daí buscar um colaborador para fazer isso. Exatamente. Hoje a gente não faz a parte do tráfego pago, a gente tem um gestor que faz. A gente tem aí o Douglas, nosso parceiro, que faz o tráfego pago. Só que a gente não simplesmente entrega na mão dele e fala, ó, eu quero fazer um tráfego pago para isso. Não. A gente discute o criativo, a gente analisa, a gente acompanha aqui sempre, ó, aquele criativo lá tá rodando, como que foi essa semana? Chegou ali, não chegou? A gente vai, tira ele, coloca o outro. Faz o mapeamento do perfil do cliente ideal. Exatamente. Qual o tipo de comportamento que ele tem, onde ele se encontra. Exatamente. Porque se não deu resultado, a gente sabe por que não está dando resultado e a gente consegue ajustar. Agora, se a gente não entende nada, não tem jeito. Então, assim, a princípio, todo mundo tem que saber um pouco. Justamente para isso. Não que o advogado tem que virar gestor de tráfego, não precisa disso. Ele pode, se ele tiver condições, ele já pode até delegar agora, no começo. Se não tiver, ele mesmo começa a fazer, ele vai conhecendo como que funciona e vai chegar o momento que ele vai ter retorno e ele vai delegar essa função. Isso é fato. O advogado ele não tem que ser gestor de tráfego, jamais. O advogado ele tem que cuidar da parte da advocacia. Só que ele precisa entender isso, porque senão ele vai ficar gastando dinheiro, jogando dinheiro fora, sem saber o que está acontecendo. Então são esses fatores hoje que estão impedindo os advogados de prosperar, de crescer, de ter mais clientes, de crescer como autoridade. Porque às vezes fala assim, eu ouço muito dentro da iAdvogue, as pessoas não me pagam a entrada, querem pagar só no final e tal. E eu vejo que isso é total linkado elas não reconhecem você como autoridade e você não se posiciona em frente a uma negociação assim. Mais uma vez falando da imersão, lá você também vai trazer como que pode conduzir, como que pode se posicionar em fechamento de contrato. E também eu vejo que há uma reclamação padrão não fecha contratos, raramente. E aí eu vejo você hoje lá no seu escritório, na sua advocacia, fechando 2, 3 contratos por dia. Por que está saturado para uns, para outros não? Exatamente. Na imersão a gente vai trazer, inclusive, casos práticos mostrando para o pessoal essas oportunidades. A gente vai mostrar tudo ali, a gente vai abrir o jogo, vai ser uma reunião privada no Zoom, onde a gente vai mostrar tudo. Quem estiver lá realmente vai sair com condições de fazer algo que vai mudar a realidade deles. E o que o pessoal tem que entender hoje em relação a essa saturada? A advocacia é uma área tão promissora que hoje já se discute, é claro que isso ainda vai demorar um tempo, porque tem muitas regras, mas já se discute permitir que a advocacia seja uma empresa onde outros sócios entrem, que não sejam advogados, porque investidores têm interesse em entrar na advocacia. Se a gente for parar para pensar hoje, se uma pessoa vai presa, quem que é a única pessoa que pode ir lá agora, nesse momento, para falar com ela e resolver o problema dela? Um advogado. A pessoa precisa divorciar, quem pode resolver? O advogado. Alguém morreu, quem pode fazer a partilha dos bens, transferir tudo? Um advogado. Então existem diversos problemas sérios que somente um advogado pode resolver. Hoje em dia todo empresário tem um advogado, toda empresa tem. Então é uma profissão extremamente promissora e rentável. Agora o grande problema é que as pessoas entendem que está saturada porque não busca essas estratégias. Fica naquele tradicionalismo, naquela advocacia arcaica de achar que não, eu tenho que esperar a indicação, ou eu tenho que esperar alguém me chamar, e não aproveita a oportunidade que tem, a ferramenta que tem na mão. Não faz ali o network. O fato de eu estar posicionado hoje, eu fecho contrato hoje praticamente toda semana
de colegas advogados que me mandam através do Instagram da Advogue. E hoje eu vi você enviando para outro colega. E hoje eu encaminhei um caso previdenciário para um colega que é até mentorado nosso aqui da Advogue. Porque o fato de eu estar posicionado aqui, eu estou em contato com pessoas o dia inteiro pelo digital. Coisa que eu, pessoalmente, fisicamente, nunca conseguiria fazer. E as pessoas me veem como autoridade. Então, surge uma oportunidade, vem para mim. Então, a grande questão é essa. É utilizar a ferramenta que a gente tem, que todo mundo tem, de graça. É um celular, uma internet, um Instagram. Saber buscar conhecimento, porque só a ferramenta não resolve, você tem que ter conhecimento. Utilizar uma comunicação assertiva, se posicionar, construir autoridade e acabou, é sucesso. Não tem como dar errado. Doutor, nessa parte, agora eu quero trazer um pouquinho da polêmica do posicionamento. Falta para o advogado mais coragem, levantar uma bandeira defendendo, falar, ó, eu sou advogado e eu preciso ser visto. Se eu não sou visto, eu não sou lembrado. Falta um pouquinho de coragem para os advogados? Ou o que é? Falta muito. Primeiro, falta clareza do que o cara quer fazer. Por quê? O advogado hoje ele vê muita coisa na internet. Então, eu entro hoje no Instagram, eu vejo um advogado do direito bancário mostrando que ele está prosperando muito, tendo muito resultado. Aí eu vejo um do direito médico, eu vejo um do direito tributário. E aí o advogado fica naquela, cara, para onde eu vou? Essa semana eu vou para o consumidor. Ah, não tá legal não. Então semana que vem eu vou para um outro. E aí ele fica com esse receio de se posicionar de fato e acabar fechando portas para as outras oportunidades. Primeiro, ele não tem clareza do que realmente ele quer fazer, que ele quer o que vai dar dinheiro, e ele acha que o que está dando dinheiro para você é o mesmo que vai dar para mim, na verdade nem sempre é assim. E com a falta de clareza, ele acaba não se posicionando. Então, muitas vezes ele não se posiciona porque ele tem vergonha, porque ele acha que você está no Instagram, o parente dele lá, o tio, o primo, a tia, vai ficar zoando. Olha lá, um blogueirinho nosso lá no almoço de família, ele fica com vergonha de gravar vídeo por isso. Ele fica com vergonha do outro colega falar, cara, aquele cara lá, ó, parecendo um palhaço falando besteira. Então ele fica com vergonha do outro colega falar dele, e ele fica com vergonha de todo mundo ali, e ele perde as oportunidades por isso. Aí ele não se posiciona. Quando ele quer se posicionar, ele quer falar um monte de coisa para um monte de gente. A gente sabe que no digital isso não funciona. Ele não vai alcançar ninguém, porque ninguém sabe o que ele é, o que ele faz. E ele acaba deixando oportunidades passarem por isso. Então ele quer ser advogado de todas as áreas, ele quer falar com todo mundo, ele quer utilizar uma linguagem mais formal, mais técnica, para poder mostrar que ele tem conhecimento, e nada disso dá certo. Inclusive eu vejo advogados que ficam pegando postagens prontas de Senado, STF, aí você entra no perfil do advogado, tá uma salada de frutas lá. Toda hora ele tá falando de um trem, aquelas postagens, mais coisa mais feia. Então isso pro digital nunca vai dar certo. Aí é onde as pessoas desacreditam no digital, porque o cara fala, tô postando todo dia, tô gravando conteúdo todo dia, mas esse trem não funciona. Não é que não funciona. Olha o posicionamento do cara. Para quem que ele está se posicionando? É o famoso advogado quinhentão que a gente fala, né? Que é aquele cara que cobra R$ 500 para resolver tudo. Porque ninguém vai ver valor no trabalho. Ele pode ser um cara mais inteligente do direito, ele pode saber tudo. Hoje em dia a gente tem até exemplo, a gente tem grandes advogados bilionários que se você colocar com um jovem advogado sentado para fazer uma prova técnica de direito, às vezes o jovem advogado vai dar show nele. Porque de direito ele já não tem tanto conhecimento. Só que o cara tá bem posicionado demais. Então você olha pro cara e fala, cara, aquele cara é 1 milhão no mínimo para eu sentar de frente com ele. Aquele outro ali sabe tudo, é inteligente, mas quem que é ele? E eu não tô falando aqui de ser conhecido, de ser famoso igual esses milionários. Tô falando do cara tá posicionado. É eu entrar no Instagram seu, Rodrigo, e falar, cara, o Rodrigo é um cara aqui que dessa área aqui que ele tá falando, o cara entende. Então é um cara que é caro. Eu já vou sabendo que eu vou pagar alto, mas eu vou sabendo que eu tô contratando um cara que acabou. É o que vai resolver. E você fala muito sobre isso, sobre cobrar mais caro. Você vai cobrar mais caro, eu sempre defendo. Se você se comunicar como especialista em algo, que é a diferença do clínico geral para o especialista. Então, como que você vê essa parte? Que, por exemplo, você é especialista no advogado criminal. Então, você entende que quando a pessoa tiver um problema trabalhista ou outro, ele não vai te procurar, porque você já está se posicionado assim. E aí, na prática, que as pessoas se enrolam. Não, mas então vou perder o trabalhista e tal. Mas, quando a pessoa te contrata, você fecha um bom contrato, porque
ela está buscando, ela precisa resolver, ela vai atrás de um especialista. É mais ou menos isso na prática? Exatamente, exatamente. E aí é que está o erro dos advogados. Só para resumir. Um contrato bem fechado, como expert, como especialista criminal, pode às vezes valer 10, 20 contratos como um clínico geral que faz tudo? Exatamente. E o erro está justamente nisso, de eu achar, se eu me posicionar como criminalista e ter um cliente trabalhista, ele não vai me contratar, pelo contrário. Quando você se posiciona, além de fechar mais caro o contrato, porque a pessoa vai ver valor em você, todas as oportunidades que aquela pessoa tiver na área, ou outras pessoas, ela vai trazer para você ainda assim. Pode ter certeza que vai. Eu tenho clientes do criminal que me trazem problema de tudo que é tipo, de qualquer natureza. Porque o advogado ele tem isso, ele passa a ser o advogado da pessoa ali, olha, ele é meu advogado. A pessoa não vê só como é criminalista. E um detalhe bom da gente falar é justamente isso aqui. Quem quer realmente resolver o problema, quem está preocupado com o problema, que está disposto a investir, ele vai pagar caro. Às vezes ele vai ver um advogado e falar, cara, esse cara está muito barato, não é bom não, eu vou pagar o outro que é mais caro. E às vezes o barato é melhor do que o caro. Só que o cara está posicionado. Agora quem não está nem aí, quem fala, cara, eu vou tentar esse negócio aqui e ver se dá certo, vou pagar o mais barato. Aí realmente ele vai pagar o mais barato. Só que quem quer resolver o problema, por exemplo, eu sou da área criminal. Então, se é um cara que está preocupado com a liberdade dele, com o problema sério dele, ele não vai importar em pagar caro para mim. Eu estou bem posicionado. Ele não vai querer pagar um cara barato. Mesmo que ele tenha a opção do cara barato. Entendeu? É o exemplo mais clichê que tem, mas é que é a maior realidade. Se você for fazer uma cirurgia do coração em você ou em algum familiar seu, você nunca vai no médico mais barato. Um generalista. Pode ter um médico que cobra 10 mil reais, só que não, o senhor faz de tudo que você precisar. E um outro que cobra 100 mil, que é o cara da área, você vai pagar os 100 mil pro cara, porque você está preocupado com o seu problema. Então isso tem que ser a mentalidade do advogado. Cara, eu vou me especializar e eu vou ser um advogado caro. Eu vou ser um advogado que resolve problemas, eu vou ser bem posicionado, eu sei de direito, eu sei resolver o problema do cara, e o cara vai sentar comigo e vai deixar 50 mil aqui na minha conta. Só que a pessoa, o cara que está começando, ele não tem essa percepção de valor e pensa, cara, nunca que eu vou cobrar 50 mil do cara. Mas já pensou o valor que tem um problema para o cara? Uma liberdade, tem preço. O cara está respondendo um processo sério, criminal. 50 mil para o cara, às vezes, é para resolver o problema da vida. Mas o advogado não tem essa percepção. Isso está total ligado aí ao posicionamento do advogado, não saber conduzir, não saber negociar, não saber todos esses processos, né? E isso é muito real que você falou, que o nível de urgência, o nível de gravidade do problema, ele não vai buscar qualquer um. Então, fica nítido para os advogados que se você se posiciona como qualquer um, você vai ser tratado como qualquer um. Se você se posiciona como tal, você vai ser contratado como tal. É basicamente isso, doutor? É basicamente isso, porque a advocacia ela oscila muito, né? Você vai ver advogado que cobra 500 reais, advogado que cobra 100 mil para fazer a mesma coisa, literalmente a mesma coisa. Qual que é a diferença? É o produto? Não, é justamente isso, é o posicionamento. É basicamente isso, é você entender o seu posicionamento. Você, quando entrar no atendimento, você mostrar para o cliente o valor do seu trabalho. Focar na dor. Eu vejo muita gente errando em focar. O advogado ele tem muito ego, né? Muito egocêntrico. Então o cara senta com um cliente aqui, eu sento com você, Rodrigo, você traz um problema para mim, e o que eu quero fazer? Eu quero falar, cara, a gente vai entrar com ação de restituição disso, daquilo, porque tem uma jurisprudência assim, assim, e aí você não consegue perceber o valor que aquilo tem para você. Você vai ver um produto. Você vai ver isso aqui, ó, tô te vendendo celular. Enquanto o advogado pode falar, cara, me conta, o que isso está te afim? Você pode entender o que está tirando seu sono. Posso falar, Rodrigo, é o seguinte, você não está dormindo, cara, porque você está preocupado com a Polícia Federal batendo na sua porta amanhã. Faz o seguinte, fica tranquilo que eu vou resolver isso aqui para você. O que eu vou fazer? O cara não quer saber se eu vou entrar com um pedido X, pedido Y, petição YZ. Ele quer que você entregue o resultado. Ele quer sair dali, cara, eu vou dormir hoje à noite, porque o cara lá me falou para mim que vai ser resolvido. É isso que o cliente quer. E ele não quer comprar o celular, o iPhone, ele quer a qualidade da câmera, ele quer o brand, ele quer o status. Então, assim, mesmo sendo clichê tudo isso, é a grande realidade. Aí o advogado quer mostrar para o cliente que ele sabe, não, a gente vai entrar com uma ação de embargo de terceiro. Parte técnica. E o cara não está preocupado com isso. O cara quer a tranquilidade. O cara, quando procura um advogado, ele quer a tranquilidade de que o cliente, de que o problema dele vai ser resolvido. Então, quando for atender um cliente,
antes de querer sair falando para ele o que é a solução, escuta dele. Qual que é a dor que ele está tendo, qual que é a pedra no sapato dele. Exatamente, doutor. Eu estava conversando ontem com uma psicóloga, a cliente nossa, e ela falando exatamente isso com a paciente dela. Ela está treinando essa parte de negociação e teve uma hora lá que ela começou a falar, vou usar com você a técnica, sei lá do que, e começou a falar um monte de coisa técnica. Dá para ver na expressão da cliente que ela virou o olho, tipo, eu tô nem aí qual é a técnica que você vai usar, do que você está falando, porque eu tô com ansiedade, eu quero tratar isso e isso. Ela falou tanta coisa que a pessoa falou assim, é complexo demais. Então, as vendas mais caras que a gente já fez ou a gente ajudou clientes a fazer foram porque transformaram problemas grandes em coisas simples. Então, se você torna complexo demais na cabeça do seu cliente, você pode confundir ele. Você tem que focar o quê? Qual é o resultado que eu te entrego, qual é a transformação que eu te entrego, qual é o problema que eu resolvo. Como você vai fazer? Minimiza. Porque senão, às vezes, ele não fecha com você, porque você falou, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que... E ele, nossa, nem quero. Então, é basicamente isso que eu vejo você fazendo e você ensinando outros advogados a fazerem. Tornar o processo simples, entendendo a dor do seu cliente. Só assim você vai conseguir fechar grandes negócios. Quando você não ouve ele, você só... Aí acaba não fechando e aí a advocacia acaba ficando saturada, né, doutor? Exatamente. É porque a gente tem muito disso, né? Eu não culpo os advogados, não, porque a gente tem essa cultura de tradicionalismo, né? A gente tem muito disso, de formalidade. Então, automaticamente, a gente já quer ficar... porque tem procedimento é X, é Y, é Z. E a gente perde um pouco desse senso, né? É aquilo que você mesmo sempre me falou, cara, faz essas perguntas. Não fica falando, não. Pergunta. Entende o cara, porque quando você consegue entender o cara, acabou, você vai direcionar ele. Você colocar o cara 10 minutos na sua mesa, ele falando e você ouvindo, você vai entender o que ele está sentindo, você vai entender o sentimento do cara. Então, para muita gente, às vezes, o mesmo problema tem uma dor diferente. Às vezes a dor dele é o material, é o medo de perder um patrimônio. Às vezes o cara não está nem para o patrimônio, mas ele está com medo de perder o nome dele. Às vezes ele não está nem para o nome, mas ele está com medo de ter algum problema na família, com a esposa. Então, você tentar trazer o procedimento, às vezes ele não vai ver valor naquilo. Fala, cara, não é isso que eu quero. E às vezes é o que você vai entregar, mas ele não está vendo que é o que ele quer. Você tem que falar para ele que você vai entregar aquilo que ele quer de solução. Aí sim você consegue agregar valor. Se eu puder deixar uma dica aqui, às vezes, um insight para o advogado você não vai... Às vezes você fala demais numa negociação, sem querer você começa a trazer técnica demais, que é uma maneira que você tem de mostrar para ele que você é bom. Mas, na prática, ele só quer entender se você resolve o problema dele, que se você entendeu o problema dele e que você é a pessoa confiável para isso. Então, vira a chave e não sobre técnicas, mas qual é o seu problema, entendi e eu sou o cara para resolver. Exatamente. E ali não é o momento de você mostrar a autoridade, né? É claro que ele vai sentir sua autoridade, mas o seu posicionamento já vai construir isso. Então, ele já vai chegar para reunião de vídeo, presencial, seja lá o que for, com esse senso da sua autoridade. E ali é onde você vai no bate-papo, realmente mostrar para ele que você é aquilo que ele espera e que você vai conseguir entregar a solução para ele. Você pode cobrar o preço que for. Aí vamos entrar até naquela, ele vai virar o Gustavo Lima, não quero saber o valor, quero saber em quantas parcelas. Pode cobrar o preço que for, que você pode ter certeza que ele vai ficar com você ali e vai te contratar. Doutor, era para ser um simples bate-papo, mas... Produção, gostou? Acho que os advogados têm que assistir inteiro isso aqui. Vamos pôr inteiro lá hoje no grupo. Rendeu isso aqui porque... Se a produção conseguir entregar pra gente... Era para ser um bate-papo simples, para conhecer mais a fundo aí advoga. Pra gente finalizar, doutor, a gente foi muito pro lado da advocacia. Eu nem queria ir muito para esse lado, que eu queria falar sobre a transformação que a Singular fez. Mas para finalizar, um recado para a Singular, o que ela agregou no seu negócio? Você já falou, mas para pegar um corte agora, iguais os do Pablo. Igual do Pablo, o Pablo tá em alta aí, né? Nossa produção gosta do Pablo. E o que a pessoa que está querendo se posicionar no digital, que quer construir, empreender no digital, o que a Singular fez no seu negócio e por que deve contratar a gente aí, entender como nosso trabalho funciona?
Sim, isso aí eu falo com muita autoridade, sempre falei isso, que quando eu comecei de fato, né, a Advogue, eu tinha um propósito que era de transformar a vida das pessoas através dos conteúdos para advogados, com o conhecimento que eu tinha e que eu queria transbordar para outras pessoas. Só que eu não consegui fazer isso sozinho pela falta do conhecimento que eu consegui adquirir com você na Singular. Então, quando eu uni o meu conhecimento técnico ali da área da advocacia com o conhecimento do Rodrigo, justamente dessa parte do marketing, do posicionamento, eu consegui mudar da água para o vinho o jogo. Por quê? Porque ele me trouxe clareza do produto que eu estava entregando, que estava totalmente errado. Então, lá no primeiro momento, ele já pegou, não é assim, está errado o produto. Do público que eu estava comunicando com o público errado, da estratégia que eu estava utilizando de forma errada. Então, eu sempre criei produto errado, público errado, estratégia errada, gastei dinheiro com o tráfego pago, da forma errada, sem conhecimento. Então, até então, foram 2 anos, cara, literalmente, quando a gente começou a trabalhar junto, 2 anos, que eu caminhei sozinho, somente dando cabeçada. Não consegui engrenar, não consegui achar o caminho. Foi quando eu uni com o Rodrigo com a Singular e aí ele me trouxe a luz para aquilo que eu precisava. Eu tive clareza, a gente mudou, readequamos ali a rota e hoje a gente consegue aí, a Advogue, quem entrar lá no Instagram vai ver hoje o que é a Advogue. Quem já está conosco vai poder testemunhar que a gente hoje consegue entregar realmente transformação para as pessoas através dos nossos produtos. Então hoje eu consegui de fato cumprir o propósito que era entregar para as pessoas aquilo que eu precisava, através da clareza que eu peguei com a Singular. Então, com certeza, foi um grande diferencial. Tamo junto. E só para finalizar isso que você falou, o que mais acontece, eu converso todos os dias ali com várias pessoas, você tem um conhecimento, você quer estar no digital, quer transformar, escalar seu negócio, mas você não consegue envelopar esse conhecimento num produto, num formato que de fato seja eficiente na entrega, não consegue estruturar essa base, até contrata, mentorias, enfim. E o principal para mim é o suporte. Uma pessoa do seu lado ajudando você a construir o seu negócio. Porque uma coisa, você é prova disso, você tinha várias estratégias, várias coisas no digital, mas não tem um passo a passo personalizado para o seu negócio. Então, na prática, foi isso que a gente fez. E a gente pode fazer também dentro do seu negócio. Produção, tamo junto. Esse foi o primeiro episódio do podcast da Singular. Eu vou sempre trazer empreendedores, mentores, infoprodutores. E é isso. Aquele abraço. Valeu!